mesmo propósito. Então, amados, quando você entende que você faz parte de algo maior, os discípulos estavam naquela casa, eles estavam naquela festa, mas a expectativa deles não era a festa. A expectativa deles era por algo maior que estava por vir. Então, quando você entende que você faz parte de algo maior, você deixa de dar a atenção às coisas pequenas que Satanás quer que você foque. Preste atenção, porque isso aqui é uma revelação para você que quer ver grandes coisas. Eu já falei muitas vezes sobre isto, que Satanás não pode roubar o que Deus tem para nós, mas ele pode retardar algumas coisas. Como, pastor? Quando ele descentraliza a nossa mente e nós já não sabemos qual é o propósito da nossa vida. Nós precisamos entender o propósito das coisas. Nós precisamos entender o propósito do lugar onde a gente está inserido. Quando você entende o propósito das coisas que você está inserido, você começa a buscar sentido do porquê que você está inserido naquilo. E aí você levanta um filtro. Que filtro é este? É um filtro que faz você entender as coisas que têm a ver com o teu propósito e as coisas que não têm a ver com o teu propósito. 99% das coisas que roubam o propósito da nossa vida são coisas que você correu atrás, mas que nunca tiveram conexão com o seu propósito. Entende isto? Quando a tua cabeça está ocupada por coisas que não têm a ver com o teu propósito, não tem a ver com o teu chamado, não tem a ver com aquilo que Deus está falando e direcionando. Então entendam, amados, que o propósito é direção, não localização. Vou explicar. Você pode estar em muitos lugares que não tem a ver com o teu propósito. Você pode estar ligado a pessoas, a casas, a mesas, a ministérios que não tem a ver com o teu propósito. E é por isso que muitos cristãos ainda não conseguiram entender qual é o seu propósito. Então, sempre quando você entende a sua direção, você começa a entender o propósito. E o propósito nunca é aonde nós estamos, mas para onde Deus está nos levando.
Se você não tem essa perspectiva, você ainda não entendeu o teu propósito. É você entender, calma aí, esse ano Deus está nos levando para algo. Esse ano Deus liberou uma palavra. Esse ano Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. E nós temos falado aqui. Nós temos profetizado aqui. Nós temos feito declarações aqui. E todos aqui têm me ouvido falar sobre isso. Mas não significa que todos vão viver aquilo que eu estou falando. Não significa que todos vão experimentar aquilo que Deus está liberando. Por quê, amados? Porque nós estamos no mesmo ambiente, mas nem todos estão no mesmo propósito. E quando nós não temos o propósito com quem nós estamos conectados, nós só nos tornamos coadjuvantes da bênção. A bênção nunca é para você. A bênção sempre é para você ver o irmão prosperando, o irmão alcançando, o irmão vivendo milagres. Porém, com você nada acontece. Por quê, amados? Deus faz acepção de pessoas? Não, é porque Deus tem liberações de propósito. Deus tem liberações que Ele faz para pessoas que entenderam. Notem, aqui os discípulos estão numa grande festa dos judeus, mas eles não estão ali reunidos por causa da festa. Eles estão ali reunidos por causa de uma ordem do próprio Jesus. Qual a ordem que você está seguindo? Qual a voz que direciona a tua vida? Qual a voz que está direcionando as tuas decisões? Pare para pensar um pouco. Quantos creem que Deus está nos levando para algo maior nesse tempo? Você crê? Quantos creem que fazem parte disso? Você crê? Então, entendam que propósito não é estático. O propósito não se define apenas pela posição atual, pelo lugar físico ou pela fase da vida em que nós estamos. O propósito, ele é dinâmico. Ele sempre está em movimento. Deixa eu voltar com esse entendimento. O propósito, ele é dinâmico. Ele sempre está em movimento e sempre está conduzindo você para algo maior. Sempre. Quando a gente olha para Atos aqui, não é apenas sobre discípulos reunidos em Jerusalém, mas é sobre um propósito em movimento que os levaria a transformar o mundo. É sobre algo que Deus faria acontecer através deles. Existem coisas que Deus só vai liberar através de você. Existem coisas
coisas que Deus só vai liberar através do teu ministério. Existem coisas que Deus só vai liberar através do propósito que existe na tua vida. Satanás sabe disto. E então o que ele faz? Ele faz com que você se torne, no tabuleiro do propósito, uma peça obsoleta. E você passa simplesmente a viver, a sobreviver, mas você não entende a tua importância. Existem coisas que Deus quer liberar através de você, mas você ainda está confusa com outras coisas. Você ainda está confuso com outros sonhos, com outros desejos. E você tem deixado de se tornar um liberador daquilo que Deus quer. Notem, Deus aqui está prestes a revelar algo poderoso ao mundo. E esses homens precisam estar conectados àquilo que Deus havia dito a eles. Então, amados, muitas coisas estavam acontecendo naquele tempo. E eu venho dizer para vocês aqui nessa noite: nunca se limite ao presente, aquilo que é a tua realidade agora. Mas sempre veja cada fase como parte de um processo maior. Entende? Quando você compreende que tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que está acontecendo em torno de você, tudo que tem a tua marca, o teu nome, a tua assinatura, não está falando do momento, do presente, mas está falando de coisas maiores. Então você deve confiar na continuidade. E aí você olha para a tua vida e você não entende muitas coisas que estão acontecendo. Você não entende muitas lutas que estão acontecendo. Você não entende muitas guerras que você está vivendo. Mas mesmo quando você não entende, saiba que Deus já está no próximo passo. Entende que as lutas de hoje estão forjando você para amanhã. Que as guerras de hoje estão levando você a entender coisas maiores amanhã. Então expanda a sua visão, porque o propósito não é apenas sobreviver ao hoje, mas preparar-se para o amanhã. Não é só chegar no final do dia e dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Mas é sempre estar se definindo para o que vem amanhã, para o que está para chegar amanhã. Então, quando eu digo para você expandir a sua visão na vida pessoal, não se limite ao presente, veja cada fase como preparação para o próximo nível. Na vida espiritual, busque estar em unidade de propósito, não apenas em proximidade física. Na missão da igreja, entenda que o propósito é expansão, é alcançar além do lugar aonde nós estamos. E
Então, propósito sempre aponta para o futuro. Ou seja, o que Deus planejou não termina no aqui e agora. O propósito divino não se limita ao momento presente, porque o aqui, o agora, é apenas uma etapa dentro de uma jornada maior. O aqui, o agora, Jerusalém, a sala onde eles estavam reunidos, era apenas uma etapa. Deus estava conduzindo-os para algo maior. E qual era a grandeza que Deus estava trazendo? Deus estava trazendo para eles serem testemunhas até os confins da terra. Sabe quando você é liberador de coisas poderosas do céu para outras pessoas que ainda não entendem, não conhecem? Mas você diz para as pessoas: podem olhar para mim, eu sou testemunho do que Deus está fazendo, eu sou testemunho do que Deus pode fazer com alguém, eu sou testemunho do que Deus é capaz de fazer quando a gente entende os planos e os desígnios do propósito de Deus. Então olhem para mim. Eu já vivi coisas grandes. Ser testemunho é alguém que contemplou, alguém que viveu, alguém que sentiu. E você se coloca na posição de ser a estampa daquilo que Deus pode fazer. Você ser o reflexo daquilo que Deus pode fazer. Então levante a tua mão e diga: eu quero ser testemunho daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Repete mais uma vez. Quem quer ser testemunho, diga amém. É quando você olha de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. É quando você olha o tamanho que começou e o tamanho que está se tornando. É quando você olha e vê a ação de Deus do começo ao fim de um culto. É quando você olha e começa a ver Deus interagindo, fazendo coisas poderosas no nosso meio. E você começa a ser testemunha. E você começa a falar para outros. E você pode dizer: eu estou vivendo, eu sei o que está acontecendo naquele lugar. Quando nós entendemos isso, os nossos dias mudam e começam a ter significado. A nossa maneira de falar com as pessoas mudam e começam a ter uma significância maior. E você entende que não é só apenas um lugar, mas é um lugar onde Deus está promovendo um propósito. Então diga: eu quero fazer parte desse propósito. Mas é claro que existem processos. Deus trabalha em processos. E cada etapa tem um papel na construção do propósito. E aquilo que nós vivemos hoje sempre é preparação para o que virá amanhã. Nada que Deus inicia Ele deixa pela metade. Isso destrói as nossas inseguranças. Quando você entende que Deus começou um processo de transformação em você, começou um processo de transformação na tua casa, começou um processo de transformação no teu ministério, começou um processo de transformação na tua mente, e você está tão confuso, está tudo tão bagunçado, que você não entende mais nada, fica tranquilo. Tudo aquilo que Deus começa, Ele vai até o fim. Porque às vezes Deus bagunça, depois Ele arruma a bagunça e Ele explica para a gente por que Ele bagunçou.
Sim ou não? Não é assim que acontece muitas vezes? Então notem, amados, que Deus, Ele não trabalha apenas com o que vemos hoje, Ele já desenhou o amanhã. E aquilo que parece o fim muitas vezes, na verdade é a transição para uma nova estação. Então o propósito é como uma bússola que indica direção, não apenas localização. A bússola não mostra apenas onde você está, mas para onde você deve seguir. Pessoas de propósito não se perdem. Pessoas de propósito podem estar debaixo de guerra, mas eles não saem do propósito. Homens e mulheres de Deus que estão seguindo uma ordem de Deus, eles não se perdem por causa das lutas, por causa da fase que está vivendo, porque eles são direcionados pelo Espírito Santo, que vai agindo como uma bússola, dizendo para onde você deve seguir. Porque existem fases na nossa vida que a gente não sabe para onde seguir, que decisão tomar, o que fazer. Então nessas horas nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Nessas horas nós precisamos da direção do Espírito Santo, porque o propósito funciona da mesma forma. Ele guia, orienta e mantém o foco no destino. Viva cada fase sem perder o foco. Viva, passe pelas fases, passe pelo que tem que passar, enfrente o que tem que enfrentar, porque a única coisa que Satanás quer tomar de você é o teu destino. Ele não quer que você saiba para onde você está indo. Por isso que as últimas palavras de Paulo é tremendo. Paulo está prestes a ser decapitado, e a carta de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Os açoites, as prisões, as incompreensões, as perseguições não conseguiram confundir Paulo. A convicção de Paulo era maior do que as suas lutas. A convicção de Paulo era maior que os demônios que ele teve que enfrentar. É lindo um homem que está indo para a morte dizer: como é que pode alguém de propósito, alguém que teve um chamado tremendo, agora vai ser decapitado? Paulo sabia, ele entendia que o propósito dele não terminava na lâmina daquela espada. Quando você entende para onde você está indo, quando você entende o teu chamado, o inferno não consegue te parar, as pessoas não conseguem te parar, os demônios não conseguem te parar. Homens e mulheres de chamado de Deus e de propósito, se levantem nesse tempo. Não, seu homem maior é aquele que está com a gente, porque aquele que está no mundo. Digam o que queiram dizer, falem o que queiram falar, levantem o que queiram levantar. Sabemos para onde estamos caminhando, sabemos quem está conosco. Fecha teus olhos por um minuto.
Tem gente sofrendo limitações do inferno. Todo dia o diabo tenta bater na tua porta, dizer que você não tem significância nenhuma. Que você não vai melhorar, que você não vai vencer. Você está combatendo. Combata o bom combate. Homens e mulheres de propósito, não se intimidam diante das lutas infernais que se levantam. Quantas vezes o diabo apontou o dedo para você, dizendo: olha aí, que adiantou? O que adiantou a tua luta, tuas orações? O que adiantou? Mas nessa noite, entenda: não deixe que ninguém roube a tua coroa. Não deixe que ninguém roube aquilo que Deus assentou na tua cabeça. Não permita ser roubado, ser saqueado pelo inferno, porque algo maior está vindo em nossa direção, porque o chamado de Deus é progressivo e Ele está te conduzindo de etapa a etapa. Entenda isso, Deus, o Espírito Santo está te conduzindo de etapa em etapa. Chore, lamente, sofra dores, mas vai passar. Pode ter certeza que vai passar, porque é o Espírito Santo que está te levando, Ele está te conduzindo. Aquilo que você está te enfrentando não vai te matar, não tem o poder de te matar. Apenas levante com dores, com lágrimas e segue, porque Deus está com você amanhã. Mas é necessário que você se levante hoje. É necessário que você se coloque de pé hoje. Ficai em Jerusalém. Aguenta essa etapa. Aguenta essa fase. Porque Atos 1:8 diz assim: para aqueles que aprenderam a esperar em Deus, para aqueles que confiaram em Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo te encher, quando o Espírito Santo te tomar, você vai entender porque o inferno estava tão furioso contra você. Nessa noite, para quem crê, seja cheio do Espírito Santo.
Isso mostra que o propósito dos discípulos não era apenas estar em Jerusalém, mas seguir em direção ao mundo. Aquilo tudo foi muito lindo, muita festa, muito barulho. Mas era apenas o começo. Era preciso, necessário se colocar em movimento em direção àquilo que eles estavam para receber. Meu irmão, você se agarra a essa estação e morre, ou você entende, não é só isso, tem coisas maiores, tem coisas mais poderosas. Eu quero mais, eu quero muito mais. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para minha vida. Não vou ficar aqui parado, não vou ficar aqui apenas vibrando, não vou ficar aqui apenas festejando. Existe algo maior vindo e eu quero caminhar em direção a isto. Eu quero me movimentar, porque ali terminava um ciclo. E começava outro. Ali terminava a fase de Deus fora e começava a fase de Deus dentro. Ali terminava uma fase de ver Deus do lado de fora e começava uma fase de Deus do lado de dentro. E eles vão receber algo, porque antes a igreja atraía a presença de Deus. É por isso que tem gente que não consegue, pastora, vir para o culto e abrir a boca. Ela não mudou de fase. Os anos passaram, mas a história não mudou. Você não pode continuar do mesmo jeito que você entrou, que você chegou. Antes a igreja atraía, e agora, na nova fase da igreja, a igreja manifestava. Não é algo que vem do alto, irmãos, quebra esse dogma. Não é algo que vem do alto, é algo que brota no meio da igreja, é algo que sai da tua boca, é algo que sai das tuas mãos, é algo que sai do
ciclos que vão se fechar aqui. E nem tenha saudade daquilo que ficou para trás. Quando Deus abriu o mar vermelho, do outro lado era outra face, era outro ciclo. Quando o povo passou, a Bíblia conta que Deus fechou o mar. E quando Deus fechou o mar, Deus fechou todos aqueles que faziam parte do antigo ciclo. Pare de ter saudade de antigos ciclos. Eles não existem mais para você. Senta um pouquinho, irmãos. Senta, estamos conversando. Se conseguir, senta. Se não conseguir, fica em pé. O Espírito Santo não está deixando você sentar, não tem problema, fica em pé. Você andou tanto tempo sentado. E de repente ele disse para você hoje: põe-te em pé porque eu falarei contigo. Se esteve tanto tempo sentado que você não quer ficar em pé. Aleluias. Entendam que o fim de um ciclo não é o fim da história, mas é apenas uma mudança de capítulo. A jornada é o propósito de Deus para a nossa vida, que continua mesmo quando a porta se fecha. Você já chorou diante de uma porta? Você já se lamentou diante de uma porta? Sabiam que ninguém fecha as portas do propósito? Se fecharam, é porque não era para você. Se você não passou por elas, foi proteção, Deus não permitiu. Os caminhos, os planos, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ninguém fecha a porta de propósito. Pode tentarem, mas não vão conseguir. Então entenda que o que parece ser um fim pode ser na realidade uma transição para algo maior. E cada ciclo encerrado abre espaço para crescimento e para multiplicação de impacto. E nós vamos encerrar assim. Eu quero dar uma definição para vocês. Quem já conferiu aqui o pulso alguma vez? Quem já conferiu? Por quê? O que define o pulso? Define se aquela pessoa está viva ou está morta. Se você pega no pulso de uma pessoa morta, ela não tem ritmo, não tem mais batida, né? E você constata que
está morta. Entendam que o destino que Deus tem para todos nós tem um pulso espiritual que sustenta tudo que Deus reuniu. Esse pulso é o ritmo da fé, que mantém viva a missão de cada pessoa. E o propósito é a energia divina que mantém a missão viva. A igreja de Cristo tem um pulso. Quer saber se alguém só está no lugar ou está no mesmo propósito? Veja se ela está pulsando. Veja se ela está viva. Veja se ela está envolvida. Entende? Quando você está conectado a algo de Deus, você quer pulsar como Deus está pulsando. Você quer falar aquilo que Deus está falando. Você quer manifestar aquilo que Deus está manifestando. Mas Deus chama cada pessoa para viver além das suas limitações. Por isso a Bíblia diz: seja fiel no pouco e Deus te dará muito mais. Porque Deus, Ele observa como nós lidamos com pequenas responsabilidades, pequenos recursos e pequenas oportunidades. Porque a fidelidade nas coisas simples revela caráter, disciplina e confiança. Então o crescimento, a expansão, ela começa na mente e na fidelidade diária. O pouco é treino para o muito. Cada etapa prepara para a próxima. Por isso que Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Por isso Mateus 25:21 diz assim muito bem: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então notem que a fidelidade em pequenas coisas abre portas para grandes responsabilidades. Deus nunca colocará grandes responsabilidades, que é administrar coisas grandes na mão de pessoas de pequeno caráter. Sendo assim, nós podemos dizer que a expansão começa na mente, antes de se manifestar para o mundo. Só quando Jacó foi tratado no seu caráter, foi que Deus conseguiu derramar sobre ele o propósito de grandeza que tinha para a sua vida. Então notem que no reino, infiéis não reinam. Reconheça que ciclos encerrados são apenas transições. Permaneça conectado ao pulso do propósito. O segredo do propósito é entender que Deus nunca encerra uma jornada sem abrir outra. Coisas maiores estão chegando. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha falado e ministrado poderosamente no seu coração. Se você ainda
não conhece o nosso ministério, eu peço que você nos acompanhe também nas outras redes. No Instagram, aviva.lages e no Facebook, Comunidade Aviva. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, porque toda vez que sair uma mensagem nova, você será notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.